Hoje eu quero começar com uma pergunta. E talvez você tenha feito essa pergunta outras vezes em algum momento da sua vida. Deus, o Senhor está me ouvindo? Talvez você tenha feito uma oração sincera, daquelas que a gente faz quando não sabe mais o que fazer. Você pediu por alguém, pediu por uma cura, pediu por uma oportunidade, pediu que determinada situação mudasse, pediu que alguém voltasse, pediu que uma porta se abrisse. E você esperou, esperou, esperou e nada aconteceu. E então, depois de algum tempo, talvez tenha surgido uma pergunta que dói. Será que Deus não ouviu minha oração? Ou pior, será que Deus esqueceu de mim? Olá, meu nome é Ana Souza e hoje eu quero conversar com você sobre isso hoje. Mas não quero oferecer uma resposta fácil. Porque quando alguém está sofrendo, respostas fáceis quase sempre são insuficientes. Nós precisamos olhar para essa questão com mais profundidade. Existe algo muito humano na oração. Nós pedimos e esperamos. E muitas vezes imaginamos que a resposta de Deus deveria vir exatamente da maneira que imaginamos. Senhor, eu quero isso. Senhor, resolve aquilo. Senhor, faça acontecer. E quando acontece exatamente como pedimos, dizemos, Deus me ouviu. Mas, e quando não acontece? Será que Deus não ouviu? Ou será que nós ainda não compreendemos como Deus responde? Essa é uma pergunta muito mais profunda. Jesus ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está em Mateus, lá no Evangelho de Mateus. E nós encontramos uma reflexão muito rica sobre isso em Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 27. Mas existe uma coisa que precisamos compreender. Jesus não está ensinando que a oração é uma espécie de mecanismo mágico. Não é isso. Como se disséssemos determinadas palavras e automaticamente o universo tivesse a obrigação de nos entregar aquilo que queremos. Não. A oração é relacionamento, é diálogo, é transformação. E se a resposta for não? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis. Imaginem uma criança pedindo algo aos pais. Ela quer muito, ela insiste, ela chora, ela não entende. E os pais dizem, não. A criança pensa, eles não me amam. Mas os pais podem estar dizendo não justamente porque amam. Nós fazemos isso com Deus. Pedimos, Senhor, me dê isso. E quando não recebemos, pensamos, ele não me ouviu. Mas e se a resposta tiver sido, não é isso que vai te ajudar? Essa possibilidade muda completamente a nossa relação com a oração. Nós pedimos o que queremos, mas Deus conhece o que precisamos. Essa frase, ela merece uma pausa. Porque muitas vezes a nossa visão ela é muito limitada. Nós enxergamos apenas o momento. Deus, dentro da nossa compreensão espiritual, representa uma inteligência muito superior à nossa. Nós vemos uma porta fechada, não sabemos o que existe do outro lado. Então, ficamos desesperados, porque Deus não abriu. Talvez porque aquela porta não fosse o caminho. E isso não significa que toda dificuldade seja uma resposta direta de Deus. Não. Vivemos um mundo de leis, escolhas, consequências e livre-arbítrio. Mas significa que mesmo aquilo que não escolhemos viver pode ser trabalhado por nós. Imaginem agora uma mulher que pediu durante anos, meu Deus, eu preciso desse emprego. Ela queria aquela oportunidade desesperadamente. Fez a entrevista, tinha certeza de que conseguiria, mas não conseguiu. Então ela chorou, ficou decepcionada e pensou, Deus não me ajudou. Alguns meses depois, ela conseguiu outro emprego, outro trabalho. E naquele novo ambiente, ela conheceu pessoas que a ajudaram a desenvolver uma habilidade que nunca imaginara possuir. E anos depois, ela abriu o seu próprio negócio e percebeu, aquela porta que não abriu não era o fim,
era apenas um desvio. Mas naquele momento ela não sabia. E talvez muitas coisas que hoje nos fazem sofrer sejam acontecimentos cujo significado ainda não conseguimos enxergar. E isso é muito importante. A oração não existe para convencer Deus a fazer aquilo que queremos. Deus não precisa ser convencido. Quem muda através da oração somos nós. E quando eu oro, eu organizo a minha mente. Eu acalmo o meu coração. Eu reconheço que não controlo tudo. Eu abro espaço para confiar. E talvez essa seja uma das maiores funções da oração. Não mudar imediatamente a circunstância, mas mudar aquele que atravessa as circunstâncias. Percebe? Porque às vezes pedimos, Senhor, tira esse problema. E a resposta pode não ser retirar o problema, pode ser, eu vou fortalecê-lo para que você possa atravessar. Percebem a diferença? Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a eficácia da prece. A doutrina espírita nos ensina que a prece sincera não é inútil. Ela pode contribuir para a nossa melhoria, fortalecer nossa confiança e nos colocar em sintonia com o auxílio espiritual. Mas isso não significa que toda solicitação será atendida exatamente como desejamos. E isso é importante, porque se nós tivermos maturidade suficiente, nós não vamos pensar, se eu tiver fé, tudo vai acontecer. Não, é aquela que consegue dizer assim, eu tenho fé, mesmo quando não sei como isso vai terminar. Isso é muito mais difícil e muito mais profundo. Agora pensem nisso, se eu digo, eu acredito em Deus porque Deus fez exatamente o que eu pedi. Minha fé está condicionada ao resultado. Mas se eu consigo dizer, eu não entendo o que está acontecendo, mas ainda assim eu escolho confiar. Então alguma coisa amadureceu dentro de mim. Talvez a fé verdadeira comece justamente quando desaparece a garantia. Talvez você esteja passando por uma situação que não mudou. Você continua com o mesmo problema, a pessoa não voltou, a doença continua, a dificuldade financeira permanece, a resposta ainda não chegou. E você então pense, eu já orei tanto. Eu quero dizer uma coisa, não pense que sua oração foi desperdiçada. Talvez você esteja esperando que ela mude a situação, mas talvez ela esteja mudando você. Talvez você esteja mais forte, mais consciente, mais paciente, mais próximo de Deus. Talvez ainda não consiga perceber. Agora imagine alguém que ama muito outra pessoa. E quando essa pessoa conversa conosco, não queremos apenas pedir coisas, queremos estar perto, queremos contar como estamos, queremos ouvir. A oração também pode ser assim. Não apenas Senhor, me dê, mas Senhor, me ensine. Essa pequena mudança é enorme. Em vez de perguntar como faço Deus realizar a minha vontade, nós perguntamos como posso compreender melhor a vontade de Deus. Não precisamos fingir força diante de Deus. Você pode dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não estou entendendo, eu estou com medo, eu não sei o que fazer, me ajuda. Isso também é oração. Talvez uma das orações mais bonitas seja aquela que não tem palavras bonitas, tem apenas verdade. Jesus conhece a nossa fragilidade. Ele não precisa de discursos perfeitos, precisa de um coração sincero. Agora eu quero fazer uma pergunta, e talvez seja a pergunta mais importante dessa nossa conversa. Você quer realmente que Deus responda a sua oração ou quer que Deus faça exatamente aquilo que você pediu? Porque são coisas diferentes. Talvez Deus esteja respondendo, mas nós estamos procurando apenas uma resposta específica. Às vezes a resposta vem com uma porta fechada, uma relação que não aconteceu, um emprego que não veio, uma mudança que não se concretizou, uma oportunidade que desapareceu. E nós choramos diante daquela porta.
Mas talvez, algum dia, olhemos para trás e compreendamos: ainda bem que aquela porta não abriu. Isso não significa que devemos interpretar todo o sofrimento como algo necessariamente planejado por Deus. Significa apenas que não precisamos transformar uma porta fechada em sentença definitiva. E talvez essa seja uma das diferenças entre uma fé raciocinada e uma fé infantil. A fé infantil diz: Deus vai fazer o que eu quero. A fé raciocinada vai dizer assim: eu não sei o que acontecerá, mas sei que posso continuar caminhando. A primeira depende de controle e a segunda nasce da confiança. Sim, mas talvez a resposta de Deus nem sempre tenha a forma que esperamos. Às vezes vem através de uma pessoa, às vezes através de uma ideia, às vezes através de uma oportunidade, às vezes através de uma porta fechada e às vezes através de uma força que aparece justamente quando pensamos que não conseguiríamos continuar. E às vezes a resposta é simplesmente: continue. Continue mesmo sem entender. Continue mesmo cansado. Continue mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Continue. Se hoje você está esperando uma resposta de Deus, não desista da oração. Mas talvez mude a maneira de orar. Em vez de apenas dizer: Senhor, faça isso acontecer, experimente: Senhor, se isso for realmente bom para mim, abre o caminho. Se não for, me ajude a aceitar. E acima de tudo, não me deixe perder a fé durante a espera. Essa talvez seja uma das orações mais maduras que podemos fazer, porque entregamos, mas também nos responsabilizamos. Confiamos, mas também agimos. Pedimos, mas também aprendemos. E talvez um dia, olhando para trás, nós percebamos que Deus estava trabalhando, justamente no silêncio em que nós pensamos que Ele havia desaparecido. Talvez Ele estivesse ouvindo, talvez estivesse sustentando, talvez estivesse nos preparando, talvez estivesse dizendo: ainda não, ou simplesmente: confie em mim. Que Jesus nos ensine a pedir, mas também a confiar, a buscar, mas também a aceitar, a esperar, sem perder a esperança. E que quando não compreendermos os caminhos da vida, possamos lembrar: a ausência da resposta que esperávamos não significa ausência de Deus. E que assim seja. Talvez Deus não esteja em silêncio, talvez ainda esteja aprendendo a reconhecer a resposta. E antes de terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Se essa mensagem encontrou você justamente em um momento em que está esperando uma resposta de Deus, escreve aqui nos comentários: eu escolho confiar mesmo sem entender. Talvez essa seja a sua oração hoje. E se você conhece alguém que está cansado de esperar, alguém que está perguntando em silêncio se Deus ainda está ouvindo, então vai e compartilhe esse vídeo. Às vezes aquilo que para nós é apenas um vídeo pode chegar a alguém exatamente no momento em que essa pessoa mais precisava ouvir uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte aqui do Palavra em Ação, se inscreve aqui no canal e ative as notificações, tá bom? Toda semana nós vamos conversar sobre Jesus, o Evangelho e a doutrina espírita, procurando trazer esses ensinamentos para situações que todos nós enfrentamos na vida. Porque aqui não queremos apenas falar sobre o Evangelho, queremos descobrir juntos como colocar o Evangelho em ação. E que Jesus esteja conosco. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.